Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da capacidade de leituramento dos jovens GPS e GY. Por favor, jovem GPS, ao trabalho. Formação da cidadania participativa. Eis o contexto. 4 informações preciosas sobre a condição econômica da mulher brasileira. Texto elaborado no primeiro semestre de 2022, a partir das orientações pedagógicas e da coordenação da Escola da Univ. Primeira informação. Quanto mais pessoas participam da circulação do dinheiro na economia da sociedade, mais riqueza produtiva é criada, mais empregos, mais produção, mais renda e mais riqueza social. Portanto, por aqui no Brasil, o dinheiro, que conceitualmente é moeda crédito, tem de circular mais nas mãos das mulheres, porque elas são a maioria em relação ao todo da população brasileira. Atenção! Segundo dados da PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, de 2019, o número de mulheres no Brasil é superior ao número de homens. A população brasileira é composta por 48,2% de homens e 51,8% de mulheres. Fonte: Educa IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De cada grupo de 100 habitantes do Brasil, 48 são homens e 52 são mulheres. E aproximando para o tamanho da população atual do Brasil, temos cerca de 103 milhões de homens e cerca de 111 milhões de mulheres. Segunda informação, na nossa realidade brasileira, é muita estupidez aceitar que o desemprego afete bem mais as mulheres, porque quanto maior a quantidade de mulheres brasileiras desempregadas, bem menos dinheiro circula na economia de nossa sociedade. Mas, contudo, porém, não obstante, todavia, entretanto e no entanto, optamos sempre por reforçar os nossos erros, preconceitos, ignorâncias e ideologias totalmente desconectadas da nossa realidade prática, da nossa sobrevivência. Tudo isso contra nós mesmos e sempre estourando na nossa cara. Só prejuízos sociais. Tudo isso significa bem menos dinheiro passando pelos nossos bolsos. É o que mostra a seguinte informação. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, FGV-IBRE, apontou que desde 2012 a taxa de desemprego das mulheres é superior à taxa de desemprego dos homens. De acordo com o levantamento, o índice de desempregadas era de 16,45%. Em 2021, o equivalente a mais de 7,5 milhões de mulheres desempregadas. No total, o índice médio anual de desemprego na economia foi de 13,20% em 2021, de acordo com o levantamento publicado em 8 de março de 2022. Fonte: por Nathalie Ana Alpacada, da CNN Rio de Janeiro, 8 de 3 de 2022. Participação de mulheres no mercado de trabalho é 20% inferior à participação dos homens. Que prejuízo às mulheres? Que prejuízo às mulheres? Em 2021, no geral, entre homens e mulheres, a cada grupo de 100 trabalhadores, 13 estavam desempregados, homens e mulheres. Só que, considerando apenas as mulheres a cada grupo de 100 trabalhadoras, quase 17 estavam desempregadas. Há 10 anos, desde 2012, estamos escolhendo manter um número absurdamente alto de mulheres desempregadas no mercado de trabalho brasileiro. Isso indica que há 10 anos estamos escolhendo fazer passar cada vez menos dinheiro pelas mãos das mulheres, mesmo sendo elas a maioria da população brasileira. Portanto, escolhemos excluir as mulheres do fluxo da circulação do dinheiro e, portanto, ainda mais,
escolhemos excluir a economia brasileira da corrida pelo crescimento e do desenvolvimento econômico. O nosso amado Brasil só entenderá de vez e definitivamente na rota da prosperidade quando a renda das brasileiras crescer. Apenas quando mais mulheres participarem ativamente da economia da sociedade brasileira. Terceira informação. O caminho do dinheiro é como o fluxo de passagem das águas de um rio. Por onde essas águas passam, muita gente é alimentada. A mesma coisa acontece com o dinheiro, conceitualmente a moeda crédito. Quanto mais mãos manuseiam o dinheiro que circula na economia da sociedade, mais riqueza social é gerada. Porém, aqui no Brasil, continuamos empacados nas mesmas práticas prejudicadoras de nós mesmos. Para confirmar o que estamos falando, vamos ler a seguinte informação. Em fevereiro de 2021, a Agência de Empregos CAF constatou que mulheres, mesmo ocupando os mesmos cargos e realizando tarefas iguais às tarefas dos homens, chegam a ganhar até 34% menos do que eles. Em funções como gerente e diretor, essa diferença é de 24%. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o rendimento médio das mulheres entre 40 e 49 anos em 2018 era de R$ 2.199, enquanto o rendimento médio dos homens chegava a R$ 2.935. Os valores ficavam mais próximos quando a faixa etária diminuía 25 a 29 anos. Nesses casos, a média do salário feminino era de 1.604 e a média do salário masculino de 1.846. Fonte por Ana Luísa Araújo, Correio Brasiliense, dia 23 de 5 de 2021. Desigualdade salarial entre gêneros ainda é um problema no Brasil. Mulheres recebem 79,5% do total da remuneração de um homem. Mas esse cenário é ainda mais injusto quando o valor pago pela mesma posição e função é diferente. Viram só? Negamos direitos sociais trabalhistas às mulheres, o que faz com que circule bem menos dinheiro na economia da nossa sociedade e ficamos todos bem mais pobres. Isso não faz sentido. Absurda ignorância. Isso é inaceitável. Quarta informação. Um dos maiores problemas enfrentados pelas mulheres são os trabalhos de cuidados não remunerados de idosos e de crianças. Milhões de mulheres brasileiras deixam de trabalhar para cuidar de seus idosos e de suas crianças. As mulheres brasileiras precisam urgentemente de políticas públicas para redução de desigualdade salarial de gênero no mercado de trabalho, porque quanto menos o dinheiro, conceitualmente a moeda crédito, quanto menos o dinheiro circula nas mãos das mulheres, mais a economia brasileira se enfraquecerá. Além disso, as mulheres brasileiras necessitam também, em caráter de urgência, de bem mais investimento público para a construção de creches e auxílio governamental para cuidados de idosos. Essas ações fortaleceriam demais a participação ativa das mulheres no mercado de trabalho brasileiro, acelerando, portanto, o crescimento da renda nacional. Logo, portanto, empoderar as mulheres é empoderar a economia brasileira. Informação complementar para compreendermos sobre o gasto público com a assistência social, mais especificamente sobre o programa Bolsa Família. Texto escrito por Camila Veras Mota, publicado por Valor Econômico, São Paulo, dia 15/10/2013. IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Segundo esse instituto, cada R$1 gasto com o programa social Bolsa Família adiciona R$ 1,78 ao Produto Interno Bruto. A título de curiosidade,
PIB é um indicador econômico da intensidade do funcionamento da atividade econômica. O programa Bolsa Família tem um dos menores custos entre os chamados programas de transferências sociais e é o que tem o maior efeito multiplicador sobre a circulação do dinheiro na economia. De acordo com dados apresentados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, durante o balanço de 10 anos da iniciativa dessa política pública. Para o ministro do Estado, Marcelo Nery, ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, SAE, e presidente do IPEA, um dos principais atributos do programa é seu bom custo-benefício. Os gastos com o Bolsa Família representam apenas 0,4% do Produto Interno Bruto, PIB, mas cada R$1 gasto com o programa gira R$ 2,40 no consumo das famílias e adiciona R$ 1,78 no PIB, com o detalhe de que o consumo das famílias responde por mais de 60% do PIB. O consumo é considerado o motor do PIB, pela ótica da demanda, ou seja, dos gastos com bens e serviços. O consumo responde por cerca de 60% do indicador PIB. Para efeito de comparação, em outro programa de transferência, o benefício de prestação continuada, BPC, é gasto 0,6% do PIB, com geração de R$ 1,54 em consumo e R$ 1,19 no PIB. Outro programa de transferência de renda, o seguro-desemprego, cujos gastos alcançam também 0,6% do PIB, que rende R$ 1,34 em consumo e R$ 1,09 no PIB. O ministro Marcelo Nery alerta para um detalhe fundamental. Isso ocorre porque os mais pobres costumam gastar e consumir maior percentual da renda familiar mensal do que outras faixas da população. Tais palavras do ministro Marcelo Nery nos indicam um raciocínio necessário e fundamental para um comentário nosso. Basicamente, a renda dos mais pobres é toda comprometida com alimentação e medicamentos, habitação e transporte. Praticamente toda a renda dos mais pobres é tomada para o consumo de bens e serviços. É dinheiro fluindo para o setor de comércio e prestação de serviços. Trata-se de consumo de bens e serviços de primeiríssima necessidade para a sobrevivência dos mais pobres. Quer dizer, dinheiro nas mãos dos mais pobres significa maior volume de transações de compras e vendas no setor de comércio e prestação de serviços, setor terciário da economia da sociedade. Isso estimula muito o aumento da produção e do investimento empresarial, sendo este investimento empresarial o elemento mais importante do PIB, em termos qualitativamente expressando. A despesa pública com programas assistenciais de transferências de renda possui efeito multiplicador superpositivo, porque é despesa para gasto público que faz circular mais e bem mais velozmente o dinheiro, conceitualmente a moeda crédito, nos setores da economia da sociedade brasileira. Logo, o programa assistencial Bolsa Família precisa ser ainda mais aprimorado e expandido ainda mais. Lembrando-nos de que os mais pobres no Brasil são em sua esmagadora maioria mulheres. Vida longa à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Vida longa à Seguridade Social. Vivam as mulheres. Para os nossos propósitos desse texto, consideremos que o Produto Interno Bruto é a somatória do consumo das famílias, mais o investimento das empresas, mais o gasto do governo do Estado, e atualmente o governo federal gasta cerca de 170 bilhões ao ano com o financiamento do programa Bolsa Família. Maravilhas e bênçãos divinas! E temos dito: glórias a Deus, aleluias, amém.